Repercussões em torno das denúncias que envolvem o ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida vieram à tona nas últimas semanas. A forma como as notícias têm sido veiculadas exige esclarecimentos. Por isso, eu, na condição de vítima, venho me pronunciar. Ao contrário do que afirma Silvio Almeida e alguns canais de notícias, a motivação da minha denúncia contra o ex-ministro foi a violência sexual sofrida, e não por eu ser candidata. Em diferentes casos em que há denúncias de violência sexual envolvendo mais vítimas, elas só se pronunciam quando a primeira tem a coragem de se manifestar. Ao ouvir que outras mulheres tinham sofrido o mesmo, não tinha como me calar. A denúncia foi um grito, uma forma de colocar para fora um sofrimento de anos. As marcas dessa violência estavam e ainda estão no meu corpo. Foi tema de sessões de terapia e de conversas com pessoas muito próximas a mim. Pensei sim em denunciar, mas fui desencorajada ou nem era cogitada a hipótese por se tratar de um homem de influência. Não é nada fácil denunciar um homem de violência sexual, ainda mais um ministro de Estado. Os reveses que decaem sobre as vítimas, o descrédito e a culpabilização são frequentes. Essas pessoas que acusam cruelmente uma vítima ignoram que estão fomentando ainda mais a violência. Além de ser acusada de denunciar por ser candidata, as pessoas me questionam porque não fiz nada na hora em que aconteceu o abuso. Existem diferentes formas de agir nesses casos. A neurobiologia do trauma explica que é comum a imobilização, a negação e o choque. Eu afirmo que naquele dia foram todas essas as sensações que eu vivi. Outra questão que exige esclarecimento ao mesmo tempo que causa estranhamento são as exigências de provas do assédio sexual por parte de uma ONG. Existe um canal oficial que investiga casos como esse. E esse canal é a Polícia Federal. Investigar ou mostrar provas nunca foi ou será atribuição de uma ONG. Ainda sobre a Polícia Federal, é importante ressaltar a seriedade que percebi neste trabalho. Eu falo por mim, no cuidado em não ser revitimizada e no profissionalismo apresentado. Apresentado pelas investigadoras, pelas escrivãs e pelas delegadas. Importante ressaltar também que as pessoas estão ignorando que vítimas prestaram depoimentos à Polícia Federal. Não é correto, muito menos justo com as vítimas, dizer antecipadamente que o ministro foi massacrado. Não deve ser nem inocentado, nem culpabilizado antes da apresentação de provas formais. A mídia deve fazer um jornalismo sério, pautado em informações aprofundadas, não apontar o dedo para uma vítima como eu, cometendo difamação ao dizer que não mereço confiança, porque eu era candidata. Além de ignorar que é papel da Polícia Federal apresentar as provas nesse caso, ignoram também as vítimas que se apresentaram nos diferentes canais de comunicação. É curioso como, na ânsia de inocentar o ex-ministro, ignoram depoimentos de ex-alunas, de uma professora como eu e de uma ministra de Estado como Aniele Franco. Se buscarem as entrevistas das vítimas em canais como o Intercept, em 10 de setembro, no canal Metrópolis, em 21 de setembro, no Fantástico, no dia 6 de outubro, quando 7 mulheres foram ouvidas e 3 entrevistadas, fica evidente a forma como o ex-ministro cometia esses abusos, em boa parte dos casos em locais públicos. No meu caso e no caso da Aniele, foram idênticas as situações. O ex-ministro invadiu os nossos corpos debaixo de uma mesa, em uma reunião com muitas pessoas. Há fortes indícios de um modus operandi em cometer o abuso, deixando as vítimas aflitas e acuadas. Outro ponto que deve ser esclarecido foi veiculado em uma entrevista no dia 7 de março, em uma revista. Os interlocutores dizem para a jornalista que o ex-ministro afirma eu ter o procurado no contexto das eleições em busca de apoio. Outras insinuações, no esforço de me descredibilizar e de me culpabilizar, como é comum em casos como esse, são ditas na última entrevista que Silvio Almeida deu ao UOL. Peço apenas que as provas desta acusação sejam apresentadas à Polícia Federal. Existe um tratamento a ser dado a quem sofre violência sexual. É acolhimento, solidariedade e apoio. Falar de massacre ao ex-ministro e invisibilizar as denúncias e as denunciantes somente colaboram com o aumento de um problema muito grave, a normalização e a manutenção da violência sexual.